Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto, é uma técnica que acontece há muito tempo já, mas tem muita gente que tem receio, que tem medo, que não sabe se os sintomas que tem é para ela mesma. Então hoje se prepare que eu vou falar sobre a hipnose e a regressão. Olá, eu sou Tatiane Cordeiro, terapeuta integrativa e que ajuda as pessoas a recuperarem a saúde e a melhorarem o seu bem-estar, a sua autoestima e a sua qualidade de vida. E esse é mais um vídeo da jornada do corpo e da alma. Se você ainda não viu alguns vídeos sobre essa jornada, vá nos meus vídeos aqui e assista. Tem várias dicas de como trabalhar com o corpo, de como trabalhar nas relações e nos comportamentos. E hoje eu vou desmistificar e conversar com você e falar um pouco com você a respeito da terapia de regressão e de hipnose, que me perguntam muito: será que funciona para mim? Será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Então hoje eu vou desvendar esse assunto para vocês. Será que é para você? Será que não é? Para esse vídeo aí. Antes de continuar o vídeo, vá lá e se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aí de onde surgiu a hipnose e de como surgiu a hipnose. Hipnose não é regressão. E regressão também não é hipnose. Então eu vou falar um pouco sobre a técnica de hipnose e a técnica de regressão que eu uso de forma psicanalítica. Qual é a forma psicanalítica? A psicanálise é uma técnica que a gente usa no consultório para, através de uma catarse, através de uma lembrança, vamos acessar o seu inconsciente. E tanto a hipnose quanto a regressão são técnicas para acessar o inconsciente. Acessar o inconsciente? Para que acessar o inconsciente? Para que a gente precisa acessar o nosso inconsciente e aonde está o nosso inconsciente e o que está no nosso inconsciente? Você sabe disso? Então vamos começar. Primeiro, o que está dentro do nosso inconsciente? Os nossos desejos, as nossas vontades. Isso é uma coisa que pode estar lá. E que outra coisa que pode estar lá? Os nossos recalques. O que é um recalque? É aquilo que você sofreu em algum momento da sua vida e que ficou guardado lá exatamente para você poder suportar, continuar a viver. Então, o inconsciente absorveu isso e você provavelmente não se lembra mais desse fato. Uma das maneiras e uma das técnicas e o porquê que se usa a regressão na psicanálise é que a gente acaba acessando esses recalques, é para acessar justamente esses recalques e para acessar os seus desejos também, porque muitas vezes, então vamos colocar aqui o nosso corpo humano definido por Freud, da psicanálise. Então, no nosso corpo humano, na nossa instância, no nosso pensamento, na nossa cabeça, nós temos o id, que é o nosso que está dentro do nosso inconsciente, que é o nosso desejo. Aí a gente tem uma parcela aqui no meio, que é o ego, e depois do outro lado a gente tem o superego. Então a gente tem o id de um lado, o ego no meio e o superego do outro lado. A minha mão é o id e o superego. E aqui no meio a gente tem o nosso ego, a nossa consciência. Então, o que é a instância do superego? A instância do superego é as nossas leis. Então, assim, é a nossa sociedade. Então, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa trabalhadora, você tem que ser uma pessoa da religião X, da crença X. Então, você tem que atender aos outros. Então, as pessoas sentem culpa porque elas têm esse superego. Então, o superego é a instância que trabalha na culpa. Então, tudo, eu tenho que atender as pessoas, eu tenho medo, eu não posso sair na rua por conta de pandemia, eu vou pegar o Covid. Então, todos esses medos e essa culpa das coisas, a gente tem o superego que vai trabalhar nisso.
E a gente tem a nossa instância do id, que é o nosso inconsciente, que ele são os nossos desejos. Os desejos de sair na rua, desejos de você poder fazer aquilo que você quer fazer, eles estão sendo sufocados pelo nosso superego. E a nossa consciência, que é o nosso ego, que é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, os nossos pensamentos, eles estão relacionados todos no nosso ego. Então, o Freud definiu essas 3 instâncias, elas estão no inconsciente, no pré-consciente e no consciente, que é o nosso ego, ele está no consciente. Continuando falando aqui da hipnose e da regressão, né? Então, sim, são técnicas com muita eficiência que elas acabam entrando mais rapidamente no setting analítico, na análise, e você acaba usando isso de maneira a tratar aí o seu inconsciente. Mas e como é que é feito? E se isso serve para mim ou não serve para mim, né? Então vamos falando assim. Primeiro de hipnose, definindo a hipnose. Hipnos é o deus do sono. Então, hipnose significa entrar num sono. Preciso dormir mesmo? Vou me lembrar do que eu tenho, vou lembrar das coisas e tudo mais? Olha só, hipnose nada mais é que um estado alterado de frequência. Então você vai entrar numa frequência mais tranquila, mais calma, tá? E quando você faz isso, você pode perceber, você fala assim, então é quando eu fico mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado? Sim, mas também você precisa estar mais focado e prestando atenção. Então, se eu chegar para você e pensar, vamos pensar junto aqui. Você está sentado, assistindo aquele jogo de futebol, prestando atenção, completamente prestando atenção. Ou então você está sentado assistindo um filme, completamente compenetrado naquele filme. Eu estou sendo hipnotizado? Sim, num grau leve você está sendo hipnotizado, sim. Então, você já foi hipnotizado? Sim, já, algumas vezes. Quando alguém está falando e você está extremamente prestando atenção naquilo e mais nada do seu lado consegue acontecer, você está em uma hipnose. E, pasme, se acontece algum barulho por fora, você pode parar de continuar prestando atenção naquilo. Então, uma hipnose numa parte clínica, você vai entrar num estado mais relaxado ainda, num estado de uma frequência menor ainda do que se você estivesse assistindo uma TV, se você estivesse prestando atenção de um filme. Mas você também consegue sair desse estado se houver algum barulho, se houver alguma agitação. Então, é mito da hipnose falar que hipnose é uma coisa que você vai para um lugar e você não sabe mais para onde você está indo, você está dormindo e você não vai mais lembrar daquilo. Você lembra sim, tá? Então você vai lembrar, você vai saber onde você está, você vai fazer tudo isso daí. E a regressão? A regressão é a segunda técnica que a gente aplica junto com a hipnose. Então você faz a hipnose e em seguida você vai fazendo a regressão. Você pode fazer a regressão que você vai dando um caminho para a pessoa e vai falando como se fosse um relaxamento. Então aí, assim, para você ter uma noção de como acontece essa regressão, é uma maneira de fazer um relaxamento. É induzido um pouco. Depois a pessoa vai começando e deixando vir aquelas histórias, aqueles pensamentos e aquilo que vem na cabeça dela. Porque o principal da psicanálise é a pessoa deixar vir conforme vier os pensamentos que ela tem, sem ter filtro nenhum. A regressão, ela ajuda a pessoa não ter o filtro de estar prestando atenção naquilo que ela está falando, porque você começa a perguntar e pedir para a pessoa trazer aquilo que ela vem falando e ela automaticamente na regressão vai falando. Outros mitos que existem acerca da regressão. Primeiro mito, a regressão é de vidas passadas, é de acontecimentos de vidas passadas, eu não acredito nisso, eu sou de uma certa religião, não tenho vidas passadas. Olha, não importa se você acredita ou se você não acredita em vidas passadas e se a pessoa foi ou não foi a vidas passadas. O importante é a gente tratar a pessoa naquele sintoma que ela está trazendo e naquilo que ela está trazendo agora. Porque o que ela está trazendo é um problema que precisa ser resolvido.
se foi em vidas passadas ou se não foi, o tempo em que isso aconteceu não importa. O que importa é o problema que a pessoa traz e a maneira como ela traz. Então, se ela traz por meio de um choro, por meio de raiva, por meio de gritar ou por meio de simplesmente ficar em silêncio, não conseguir falar nada, por meio de travar, de trazer isso para o seu corpo, é a maneira que cada um vai trazer na hora que estiver fazendo a sua sessão. E ali você vai trabalhar justamente naquilo que a pessoa vai trazer, tá? Da maneira como ela trouxer esse sintoma. E o que acontece com isso? Quando você começa a elaborar e trazer aquilo para elaborar, você começa a ter o que? O que é mais importante? Uma diminuição do sintoma. Então, se tem irritabilidade, ansiedade, uma euforia além do normal, você vai começando a trazer isso daí para que isso não acabe acontecendo isso mais no seu dia a dia. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade a mais aí do que eu não falei sobre hipnose e regressão, deixa nos comentários a sua pergunta que eu responderei. Acompanhe os outros vídeos do canal e saiba mais sobre a jornada do corpo e da alma. Mude seus hábitos, mude a sua vida. Cuidar de si é sua maior obrigação. Se eu cuido de mim, os outros ao meu redor também ficam bem. Pense assim, tá bom? Te vejo nos outros vídeos. Até mais!